Eu gostaria de começar falando de estar nesse congresso em Tucumã, Congresso Internacional de Convergência, um movimento muito importante da psicanálise lacaniana, que reconhece que o nosso campo é o campo freudiano, que a psicanálise é freudiana, mas o nosso movimento é lacaniano, quer dizer, aqueles que seguem a orientação deixada e indicada por Lacan. E a primeira coisa que me ocorre dizer é sobre a relação da psicanálise que esse congresso estabelece com a cultura e a sociedade. Já diz o quanto nós estamos preocupados com o não isolamento dos psicanalistas em relação à cidade, aos temas da cidade. Vivemos uma época de alto nível de segregação social, de violência contra pobres, no nosso caso do Brasil, contra negros, contra as mulheres, contra vários segmentos da população que não estão no diapasão do neoliberalismo, que não respondem às exigências do neoliberalismo. Me parece que a psicanálise não pode ficar alheia a isso, ela não pode se ignorar, considerar que ela não tem nada a ver com isso, que ela só tem a fazer nos consultórios para tratar de pessoas que normalmente são de uma classe burguesa, de uma classe abastada, que tem acesso a ela. Então, esse congresso ele vem responder, me parece, a uma preocupação que o nosso movimento tem com a incidência na cultura, na sociedade e também na política. A psicanalista não é alheio a tudo isso, né? A própria orientação lacaniana que nós seguimos indica isso. Lacan diz que o analista tem que alcançar no seu horizonte a subjetividade de sua época, o que significa que ele não pode ser o eixo de tantas vidas com as quais ele lida, que ele é a referência, sem estar articulado com esse universo simbólico que evidentemente inclui a cultura, a política e todos os temas sociais. É claro que com o neoliberalismo isso se torna muito mais grave, tanto na Argentina, como vocês vivem, como no Brasil, na iminência de eleições em que a gente não sabe o resultado e que pode ser o mais desastroso possível nesse sentido. Eu gostaria de falar também de algumas características do nosso movimento de convergência, porque ele tem características peculiares. Nós estamos fazendo 20 anos nesse momento, comemorando os 20 anos do movimento. A convergência, ela se caracteriza por fazer enlaces, usamos esse termo, enlaces entre as instituições que comungam de uma mesma direção teórica, clínica, enfim, ética e política também, mas que nós mantemos os traços, as características de cada instituição. Nós não pretendemos, como outros movimentos fazem, dissolver essas características, essas marcas das transferências históricas e seu percurso de formação, o modo de funcionar de cada instituição. Nenhuma instituição tem qualquer ingerência sobre a outra, não faz nenhum tipo de dominação. É claro que nós temos que o tempo todo lutar contra nossas próprias tendências a exercer o poder, o que é interessante para um psicanalista poder verificar que nós não estamos livres disso. Nós não somos puros, nós temos as nossas tentações humanas e trabalhamos há 20 anos, assim, sempre no exercício árduo, mas muito feliz de verificar que é possível continuar há 20 anos sem que isso jamais tenha acontecido. Nenhuma espécie de dominação de instituições sobre outras, e continuamos, como se vê nesse congresso, com muito êxito, com alcance na população bem grande, como estamos aqui em Tucumã, com um público enorme. Então, assim, nós estamos muito contentes com esses 20 anos e dando, assim, esse tipo de resposta às exigências que a sociedade coloca ao psicanalista e que o psicanalista recebe e é afetado pela sociedade em que ele vive e também afeta. Ele precisa intervir com o discurso analítico, nunca perdendo de vista que a nossa política não pode ser uma política comum no sentido da política em geral, da política partidária ou da política ideológica, mas uma política que traga as marcas do discurso que sustenta a nossa praxis. Me parece que isso é que é importante. É difícil, porque ao mesmo tempo temos que manter a diferença em relação a outras modalidades do exercício da política. Mas a gente está conseguindo, eu acho que o movimento ele é bem sucedido nesse sentido. A política da psicanálise hoje, ela não poderia dizer qual é uma só, ela não é uma só, há tendências diversas, por isso que é mais importante ainda que nós afirmemos a nossa política, a política que leva em conta o inconsciente, que leva em conta uma discordância estrutural com o capitalismo, porque a psicanálise estabelece em seu discurso, isso não é ideológico, isso não é panfletário, isso é estrutural, isso é discursivo. Nós temos uma diferença fundamental em relação ao funcionamento capitalista. Então é preciso afirmar isso
num mundo que, enfim, infelizmente, caminha para um neoliberalismo um tanto globalizado, mas a psicanálise sempre esteve, de certo modo, à margem, sempre esteve produzindo um mal-estar em relação à ordem civilizatória, então isso para nós não é novidade. Quer dizer, o fato do mundo estar como ele está, mais uma vez nós estamos aqui, vamos dizer, exercendo nossa função, que é uma função de discordância, mas não de rompimento, de afastamento ou de desvinculação com a sociedade de modo algum. Essa discordância tem que ser sustentada na nossa prática. Acho que é isso, o Congresso está sendo assim, tudo isso que eu estou aqui dizendo, tentando dizer, me parece que está presente nessa nossa realização em Tucumã, que é uma realização que comemora muito bem, portanto, não só de uma maneira festiva, mas de uma maneira também discursiva, eu diria, a nossa existência como movimento no mundo.